Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Vamos ajustando aqui os sons, ajustando o que a gente precisa ajustar. Bom dia, minha amiga Darlene, seja bem-vinda! Bom dia, Keila! Bom dia, gente! Vamos iniciar então hoje o nosso tema, né? Encerrando aí a semana que a gente comemora aí o TDAH, né? A semana do TDAH. Então, fiz aqui, ó, o bloquinho de rascunho aqui para eu não me perder e também para nossa live não ficar muito longa, né? Para quem poder pegar, assistir de uma forma tranquila também. Então, não vamos fazer uma live muito longa. Quem tiver perguntas, quem tiver comentários, contribuições, podem colocar aqui, tá bom? Nos comentários, porque nós estamos aqui pra gente juntos, a gente aprender um pouco mais, né? Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e a gente fazer essa troca linda com esses profissionais que estão aí do outro lado também me ouvindo, né? E que são maravilhosos, ou que são mamães, que são papais, vovós, titios, tá bom? Convide agora neste momento, aqui nesse aviãozinho de papelzinho aqui do lado. Convide, clica o dedinho aí, convide para essa live quem você achar que se interessa por esse assunto, sobre conhecer os sinais de uma criança, de um adolescente ou até mesmo de um adulto com TDAH. Temos muitos adultos com TDAH não diagnosticados, porque lá na infância deles, anteriormente, não existiam esses diagnósticos ainda, né? Mas que hoje, na vida adulta, eles são pessoas com TDAH e às vezes muitos já até diagnosticados, né? Desde já peço desculpa a vocês por algum barulho extra aí que vocês vão ouvir durante a live, porque aqui do lado da minha casa tem uma construção e a construção aqui não para, tá, gente? Então, às vezes pode ser que vocês ouçam aí algum barulho, tá bom? E aí esse barulho é da construção. Então, assim, só para conscientizar vocês que isso vai poder acontecer e que vocês às vezes vão ouvir aí durante um momento ou outro, tá bom? Então clica aí no aviãozinho, convide bastante pessoas para essa live, que a partir de agora então a gente vai iniciar, né, o nosso bate-papo. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram saber também sobre o TDAH, digitem aí, tá bom? As contribuições de vocês aqui é uma interação, então a gente vai conversando e dialogando. Bom dia, bom dia! Tô vendo muita gente chegando por aqui, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? A esse nosso momento. E então vamos lá, né, pessoal? O que é o TDAH? É o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, esse transtorno ele pode ser tanto, né? A gente tem aí 3 tipos desse transtorno que normalmente as crianças, adolescentes ou adultos podem apresentar. Então, nós temos o TDAH do tipo com predominância, a gente chama de predominâncias, né? Porque sempre tem um tipo que predomina mais do que o outro. Então, uma criança com TDAH, às vezes ela nunca vai ter tudo do TDAH. Ela vai ter predominâncias de uma pessoa com TDAH. Então, por exemplo, o TDAH tem 3 tipos, né? Ele pode ser hiperativo impulsivo, desatento e podemos ter também o tipo combinado ou misto. O que é o tipo combinado ou misto? A criança vai apresentar, ou o adolescente, os dois, tanto hiperativo impulsivo quanto a desatenção. Tudo ali junto no pacote. Então, esse tipo nós chamamos de misto ou combinado. O tipo hiperativo impulsivo, gente, vamos identificá-lo, né? O que é uma criança, né, com predominância aí na desatenção, hiperativo e impulsivo? É uma criança, o hiperativo impulsivo que não quieta, que não para,
ela sobe, ela desce, ela corre, ela conversa o tempo todo, né? Então, essas crianças, essas pessoas, nós chamamos de hiperativas impulsivas. Elas não conseguem se controlar para poder realmente ter ali uma pausa para contar um assunto, para te explicar alguma coisa que ela queira explicar, uma paciência para esperar acontecer. Uma criança, né, hiperativa impulsiva, se você fala para ela assim, nós vamos viajar, hoje é sexta, né? Nós vamos viajar segunda-feira. Daqui até segunda-feira, ela te pergunta o tempo todo. Mãe, tá chegando o dia da nossa viagem? Mãe, a nossa viagem é amanhã? Mãe, que dia que vamos viajar? Mãe, já chegou o dia? Então ela fica o tempo todo te perguntando, né? Porque ela não controla isso. Lembrando que uma pessoa, uma criança ou adolescente com TDAH, ele tem algumas disfunções na memória de trabalho e nas funções executivas, que são essa parte aqui do cérebro aqui da nossa frente. Então, ele tem uns probleminhas nas funções executivas, eles não conseguem executar na hora que você pede. Então, eles são desatentos a ordens. Por que gera um problema de aprendizagem, né? Porque essa criança, muitas das vezes, você tem a impressão de que ela não está te escutando. Você tem a impressão de que você está falando com ela e de que ela não está te ouvindo. Por quê? Porque você fala e ela continua fazendo. Você fala e ela continua fazendo. Então, assim, a gente precisa entender que uma criança com TDAH, ela escuta sim, ela tem as probabilidades sim de audição tranquilas, porém, devido à sua memória de trabalho e funções executivas terem falhas, então o que vai acontecer? Ela não vai conseguir executar aquilo que você está pedindo. Aí você fala para ela, senta, ela não senta. Você fala para ela, dá outra ordem para ela pegar alguma coisa e trazer para você, às vezes ela não vai pegar e não vai trazer. Então, isso é o que gera. As pessoas hiperativas impulsivas, normalmente elas são pessoas que às vezes não conseguem começar e terminar as coisas. Às vezes o que eu vou te falar aqui agora, você até conhece algumas pessoas que começam um monte de coisas e não terminam nenhuma. Por exemplo, começa uma faculdade, para a faculdade. Começa um curso, para o curso, não gostou do curso. Começa as tarefas de escola, aí para as tarefas de escola tem que ter alguém por perto para poder direcionar, para poder falar para ela o que é que ela tem que fazer nessas tarefas da escola, porque senão ela não vai fazer. Então são crianças e adolescentes e adultos que eles não conseguem terminar as coisas. Tudo que eles começam a fazer, eles vão deixando às vezes pela metade quando é uma criança com TDAH ou adolescente. Então a gente precisa treinar. Como que a gente ajuda essas pessoas hiperativas impulsivas? Treinando elas, né? E como que treina? Às vezes na escola, né, Darlene? Muitas das vezes na escola as crianças são muito inteligentes, né? O hiperativo impulsivo, ele é assim, ele é muito inteligente, ele te responde na ponta da língua, toma lá da cá mesmo, assim. Ele, como se diz, não leva muito desaforo para casa, não. Falou, tomou. E sabe aquelas crianças que às vezes, ou adolescentes, ou até mesmo adultos, que chegam perto de você, eles vão conversar com você, eles não têm pausa. Eles chegam e eles despejam praticamente em cima de você, né? Eles não conseguem, às vezes, nem respirar na fala. Eles chegam, eles vão falando, conta a história do pai, da mãe, da tia, do final de semana, da viagem, de tudo ao mesmo tempo. Então, por quê? Devido ao probleminha na memória de trabalho, as falhas na memória de trabalho e nas funções executivas. Quando eu tenho as minhas funções executivas e a minha memória de trabalho em ordem, eu me regulo. Eu tenho uma autorregulação para eu saber até aqui eu posso ir, daqui para cá eu tenho que voltar, aqui eu tenho que me permanecer. Para eu conversar com a minha professora, para eu conversar com o meu marido, para eu conversar com a minha tia que está ali. Então, a criança com TDAH,
principalmente falando do hiperativo impulsivo, que é o que nós estamos esclarecendo aqui primeiro, eles não têm autorregulação, eles não se regulam, por isso eles não conseguem parar, né? E aí a gente, enquanto adulto consciente, a gente precisa entender isso. Essas crianças, elas não vão se regular. Se elas não se regulam, eu preciso ajudá-las a fazerem isso. Por isso que as rotinas nas salas de aula são tão importantes quanto em casa. Ensinar a criança, é hora disso, depois disso nós vamos fazer isso, depois disso é isso, para ela se regular. Porque se fica tudo muito solto, então ela entra, ela sai, mesmo tendo a rotina, vai ser difícil, mas ela vai entender. E aí, isso é que vem. Quando a gente tem aquela sala muito enfeitada, com muita coisa, nós vamos ter um desfoque maior aí, né? Por quê? Porque ele chega, ele quer ler tudo, é uma criança que às vezes tem uma leitura mais rápida. Quando a criança com TDAH, prestem atenção, é hiperativa e impulsiva. Se ela for desatenta, a gente vai ter um problema maior de leitura e escrita, tá? Então, a criança hiperativa e impulsiva, ela tem um nível de inteligência ali, ela pega rápido, ela assimila rápido, ela te dá respostas rápidas, e ela não para, ela não quieta, ela acelera todo mundo que está ao redor dela. Coloca todo mundo para trabalhar. A desatenta é o oposto. Todas, às vezes, vêm diagnosticadas com TDAH. Porém, com as hiperativas impulsivas exigem um tipo de adaptação, com o desatento exige outro tipo de adaptação curricular, porque é outra coisa, praticamente, mas tudo dentro do TDAH. Então, normalmente os laudos, quando os professores, que são pessoas que mais às vezes percebem isso e pedem um laudo, quando vem com TDAH, às vezes se sentem perdidos por conta disso, né? Porque com a criança hiperativa eu preciso de um PEI, com a criança desatenta eu preciso de outro PEI. O desatento eu estimulo para o mais, o hiperativo impulsivo eu estimulo para o menos, desacelero. Então, é aí que às vezes a gente entra no conflito, porque com hiperativo impulsivo, se eu for uma professora que eu sou muito rígida, que eu sou muito metódica e que eu risquei tem que passar, deu oposição. Tá claro que vai afetar. Por quê? Porque ele vai desafiar. E aí a professora, se ela não tiver um controle, um equilíbrio muito grande, vai achar que isso é com ela, que ele não gosta dela, que ele tá fazendo aquilo porque é ela. E aí essa professora às vezes pode levar tudo pro lado pessoal, de que o aluno não tá fazendo as coisas porque é com ela, porque com o outro faz. E aí o que acontece? É a forma do diálogo, da comunicação. Porque com hiperativo e impulsivo, se eu ajo mais pro não, pra negação, eu vou sim desencadear o que a gente chama às vezes de TOD, se ele tiver, que é o transtorno opositor desafiador. E aí eu vou causar desafios e mais desafios todos os dias na minha aula. E aí isso vai ficar monótono, vai ficar cansativo, vai ficar estressante. Dani, professoras de apoio do CEPI Dom Bosco, marcando presença na live e observando o conhecimento. Ê, parabéns, Dani, parabéns aí o CEPI Dom Bosco, né? Parabéns, gente, pelo esforço de vocês. Espero estar contribuindo também aí, né? E que vocês também possam contribuir aqui comigo. Estamos juntas. Então, pessoal, o desatento, ele é justamente, né, ali a gente sabe que mesmo que seja um hiperativo impulsivo, nenhum vai ser igual ao outro. Eu posso ter 10 crianças hiperativas impulsivas. Para cada uma eu vou precisar de um PEI diferente, porque cada uma vem de uma cultura familiar diferente, vem de níveis de aprendizados diferentes. Agora, dentro do desatento, né, só voltando aqui um pouquinho para falar um pouquinho mais do hiperativo, para a gente fechar essa parte, para eu não me alongar tanto, que foi por isso que eu fiz aqui um rascunho, porque são temas que eu amo de paixão
e que eu já estudo aí há mais de 15 anos da minha vida, né? Então, se eu não me controlar, a gente vai longe. E aí, o que que acontece? O hiperativo não responde quando é chamado, né? Pode ser difícil de parar quieto, ou na maioria das vezes nem para quieto, né? Dependendo do nível dessa impulsividade, dessa hiperatividade. Interrompe a conversa dos outros. Sabe aquele aluno que o tempo todo tá ali te interrompendo? Às vezes você tá explicando a aula, explicando o conteúdo, ele tá assim, ô tia, ô professora, ô tia, ô professora. Então ele te interrompe o tempo todo. E quando é adulto, no grupo de amigos, né? Da mesma forma, às vezes você tá conversando um assunto, ele fica, mas isso. Ele quer estar no meio da conversa a todo momento, de todas as formas. Conhecem alguém assim? Fala em excesso, né? Como eu disse para vocês, é uma criança que chega, ela não fala, ela ela despeja em cima de você, né? Independente se você quer ouvir ou não, é como se fosse um saco que ela chega e abre aquele saco de conversa em cima de você o tempo todo, sem parar, nem respira. Mais algumas coisas aqui do hiperativo impulsivo também, né? Mania de mexer demais com as mãos, de conversar demais, corre e sobe nas coisas em lugares impróprios que não deveria estar subindo. Na sala de aula, raramente vai ficar sentado, raramente, tá, gente? Por isso que precisa ser muito bem trabalhado, porque ele vai levantar o tempo todo. É porque ele quer? Não. Ele não se regula, a memória de trabalho tem falhas e ele não dá conta, ele não entende que essa autorregulação de parar sentado é normal. Então, o que é aconselhável quando a criança não para sentada? Que você peça para a hora que você percebeu que ela levantou, para ela ir lá no banheiro e voltar rapidinho. Para que ela vá lá na sala dos professores e busque alguma coisa para você. E aí depois senta. E outra coisa, faça combinados com ela antes de entrar para a sala de aula. Olha, fulano, todos os dias eu sei que eu vou te ajudar a controlar, porque eu sei que é complicado ficar sentado o tempo todo, você não tá conseguindo, mas faça esse combinado só com a criança, só com o adolescente, tá? Não faça para a sala toda. Então, faça com a criança. Todas as vezes que eu perceber que você não está conseguindo ficar muito tempo ali sentado, eu vou passar perto de você e vou tocar no seu ombro. Quando eu fizer esse sinal de tocar no seu ombro, é porque você tem que sentar. Por que disso? Porque o hiperativo impulsivo, ele funciona mais com toque. Então, quando ele é uma pessoa que ele é tátil. Então, quando você toca nele, ele regula. Automaticamente o cérebro dele já aciona para autorregulação. Então, tocou nele, olha, eu vou tocar no seu ombro, vou pôr a mão no seu ombro. Quando eu pôr a mão no seu ombro, é porque você vai saber que tem alguma coisa demais que você esteja fazendo. Ou às vezes é porque você está falando demais, ou às vezes é porque você precisa sentar e no momento que você tiver, você vai perceber o que você tem que fazer. E aí sim, nesse momento, né, a criança vai perceber, ela vai te ouvir, porque essas crianças hiperativas impulsivas, gente, elas são muito inteligentes, né? Elas pegam as coisas assim rapidamente. Então, no entanto, às vezes você vai debater alguns assuntos com ela, conversar sobre outras coisas, você até percebe, né? Nossa, como que pode? Às vezes não entende aquele conteúdo da sala de aula, mas isso aqui sabe bem mais do que eu, porque elas são realmente nesse nível. Dificuldades para esperar a sua vez. Normalmente, quando você propõe um exercício de sala de aula, ela quer ser a primeira a terminar, né? E ela termina ali rapidão, na pressa, para poder te entregar, porque ela não aceita ficar por último, ela quer ganhar sempre. Aí vem mais uma questão da gente trabalhar. A gente não ganha sempre, o tempo todo. Então, mais uma questão para a gente poder trabalhar nisso daí. Então, como que a gente trabalha? Olha, vamos terminar e hoje cita por nomes. Hoje o fulano, quando ele terminar a tarefa dele, ele que vai me dar a resposta. Para a gente ensinar em meio à turma toda que ele vai ter que esperar, mesmo se ele termine primeiro, porque hoje é a vez do fulano dar a resposta quando ele terminar. Porque senão ele vai ser aquela criança que é sempre ele que responde, sempre ele que dá a resposta. E aí os outros, né, às vezes querem até falar, querem até dar a resposta, mas ele não deixa, porque ele sempre tem que ser o primeiro em tudo.
Incapacidade de brincar e se envolver calmamente em atividades de lazer. É uma criança que normalmente você vai perceber que ela tem dificuldades de socialização. Por que ela tem essa dificuldade de socialização? Porque ela não tem paciência para fazer do jeito dos outros. Ela sempre quer fazer do jeito dela. Ela sempre quer ganhar todas, ela é sempre quem lidera, ela é sempre quem vai ali gerir a situação, explicar, olha, você fica com fulano, você fica com ciclano. Então são pessoas que estão no comando o tempo todo, porque elas querem sempre estar nesse lugar. Então é hora de trabalhar para o menos, né? Hoje é a vez do fulano dirigir as atividades. Porque senão a gente vai trabalhar um estímulo reforçador aí para o negativo. E a gente quer o contrário, né? Então, brevemente falando um pouquinho aí do TDAH hiperativo impulsivo, seja isso. Ficou claro, pessoal? Tá dando para vocês entenderem? Tem alguma dificuldade aí com o TDAH hiperativo impulsivo até o presente momento? Se tiverem, me manda aqui, tá? Então, falando assim, a grosso modo, de forma bem tranquila para vocês, né? O hiperativo impulsivo seria dessa forma. Mente acelerada, pessoas que vivem no futuro. Não sabem esperar, o tempo todo tem que estar mexendo, fazendo alguma coisa, se mostrando, porque senão para eles não são vistos. E aí vem as dicas, né? Da gente trabalhar o mindfulness com essas crianças, da gente trabalhar, por exemplo, o mindfulness, um exemplo de um exercício do mindfulness, né? É o exercício de você, por exemplo, cheira a flor, sopra a velhinha. Vamos lá? Vocês que estão aí do outro lado, né? Façam comigo para vocês perceberem a função desse exercício. Então, quando a gente cheira a flor, conta 1, 2, 3, solta, soprou a velhinha. Então, a gente vai desacelerando, baixando o nível de adrenalina do cérebro para essa criança. E às vezes vai ser difícil ela entender o processo, mas nós não podemos desistir. Então, atividades que a gente faça com que ela tenha que esperar a sua vez são muito válidas. Atividades de rotinas diárias dentro de casa, como por exemplo, aguar as plantas. Aguar as plantas. Vamos olhar se tem alguma formiguinha no quintal, que ele tem que ter foco ali, prestar atenção. Então, hiperativo e impulsivo são crianças com foco em muita coisa ao mesmo tempo, mente acelerada. Nós precisamos desacelerar. Uma pessoa que vive mais no futuro, né? E nós precisamos viver mais no presente aqui agora. Então, são pessoas que quando na vida adulta tem uma imensa dificuldade de permanecer no presente. Uma imensa dificuldade, a gente está nessa live aqui agora. Uma imensa dificuldade de estar aqui, nesse momento, no presente. Travou aí para vocês, gente? Para mais alguém travou? Para mais alguém travou? Não. Para mim aqui tá ok? Será que eu tô aqui falando sozinha? E ninguém tá me ouvindo do outro lado? Falem aí para mim, tá? Para eu poder saber aqui se vocês estão me ouvindo. Então, tem uma imensa dificuldade de se permanecer no presente. É uma criança, adolescente ou até mesmo adulto que está se mantendo o tempo todo no futuro. E aí o presente está passando e a criança, adolescente ou adulto não está vivendo isso. Então, por exemplo, se a gente está aqui no momento, aqui e agora, a gente tem que viver o momento dessa live. É aqui, é agora, é a nossa comunicação, a nossa interação aqui nessa live. Porque eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui, nesse momento agora, me escutando e estão pensando que quando chegar em casa tem o almoço para fazer, que agora está na hora de almoçar, que quando está na sala de aula agora é hora de fazer isso e isso com o menino e a mente não para, síndrome do pensamento acelerado. Cuidado, nós não podemos confundir isso, um momento de agitação com um momento de hiperatividade, tá, gente?
Eu sei que nós estamos recebendo muito laudos de crianças com TDAH. Eu no consultório estou recebendo inúmeros. E a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque agitação é uma coisa, hiperatividade é outra coisa. Então, ter uma criança agitada em sala de aula é uma coisa. Ter uma criança hiperativa é outra coisa. Então, a gente tem muitos laudos que estão já sendo diagnosticados, os neuropediatras já estão mandando com laudo de hiperatividade. E às vezes a criança nem foi estimulada ainda. Às vezes a criança não foi feito nenhum estímulo com ela para ver se ela dá conta daquela resposta ou não e já está com laudo. E aí vamos tomar cuidado com essas rotulações. Ah, ele não fez isso porque é TDAH. Ah, ele está levantando e correndo demais na sala de aula porque ele é TDAH, né? Não vai parar mesmo. E não é assim. Qual é a minha função enquanto responsável, pai, mãe ou professora de uma criança com TDAH? É ajudá-la no processo de autorregulação. Desacelerar quando é hiperativo e impulsivo. Tia Kellen, uma criança que não consegue brincar com os colegas, que está sempre batendo ou empurrando os coleguinhas, pode ser uma característica do TDAH? Sim, pode ser uma característica do TDAH, Diene, como pode ser uma característica do TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Porque às vezes, por que ela está batendo nos coleguinhas e empurrando? Porque os coleguinhas não querem fazer aquilo que ela quer. Não querem seguir as ordens dela. Por isso ela bate e empurra, porque ela é contrariada. Então aí é uma outra vertente, né? Para ser uma criança TDAH, gente, nós temos uma tabelinha, um teste, e nesse teste a criança, de algumas perguntas que tem lá, ela tem que se enquadrar em 6 perguntas. Entendeu? Ela tem que estar dentro de 6 entrevistinhas daquela. Se não estiver dentro das 6 entrevistinhas lá que a gente faz do teste, é só uma agitação. É só uma possível hiperatividade. Entendeu? Por isso que a gente não pode confundir. Por isso que a melhor coisa é procure uma avaliação e descubra se é hiperatividade ou é agitação. Porque aí sim você vai saber, às vezes, né, criar uma estratégia melhor para trabalhar com a criança. Então, pode ser, Jenny, que isso seja assim um TDAH, mas pode ser também que seja um TOD. Porque ela só faz isso quando ela é contrariada, né? Então, a criança com TDAH, ela tem dificuldade de socialização, como eu já disse anteriormente? Tem. Porque ela quer liderar o tempo todo, ela só quer fazer o que ela gosta. Então, os outros vão querer ficar o tempo todo fazendo só o que ela gosta? Não. E aí, quando os outros coleguinhas dizem não para ela vem e faz o quê? Empurra, bate, morde, agride. Então, por isso, mais um momento para a gente chamar para a autorregulação e perceber o nível que essa criança está se autorregulando, dentro da hiperatividade ou da agitação que ela tenha. Ela conseguiu controlar, rever que ela bateu e empurrou? Então, opa, pode ser que isso não seja um TDAH. Ela percebe isso. O TDAH, ele não percebe. O hiperativo e impulsivo, gente, ele não percebe. Ele acha que ele tá certo e que não pode mexer nas coisas dele, que isso e que aquilo. Certo? Ficou claro, Jenny? Deu para você entender um pouquinho? Para a live não ficar muito longa, eu falo que eu não gosto de falar demais, né? Mas já estamos em meia hora. Vamos lá, vou resumir aqui agora. O desatento. Então, dos 3 tipos de TDAH, nós já vimos aí o hiperativo impulsivo, de uma forma resumida para vocês. E agora vamos ver, além do hiperativo impulsivo, que já foi, o tipo desatento. O tipo desatento não tem atenção aos detalhes, de forma alguma, gente. Não tem atenção a detalhes nenhum, passa despercebido. Sabe aquela criança que ela tá escrevendo e de repente ela passa a olhar para o lápis e ela voa na imaginação do lápis, assim? Passa um mosquito voando na frente dela, a professora tá lá na frente falando e ela, ó, acompanha o mosquitinho e vai até onde ele atravessa a janela e some. Esse é o tipo desatento, tá bom? Que a gente tá falando agora. Dificuldade de se manter atento às falas do professor, de se manter atento a uma sequência de atividades que o professor passa.
Dificuldades de escutar quando os outros lhe dirigem a palavra. Percebem que isso no tipo hiperativo impulsivo também existe? E no desatento também existe. Essa dificuldade de escutar quando alguma pessoa fala diretamente com uma pessoa, criança ou adolescente com TDAH. A falta de capacidade em seguir instruções. Lá no hiperativo impulsivo, a gente tem a falta de capacidade de seguir regras. Eles não gostam de regras, eles não seguem regras. Por isso que você fala, por isso que a rotina é importante para eles, né, para quebrar isso. Porque são crianças hiperativas, impulsivas, são crianças que não gostam de seguir regras. No tipo desatento, são crianças que não gostam, às vezes, não conseguem, por conta das funções executivas e memória de trabalho, seguir instruções. A pessoa vai fazer um bolo, um exemplo claro aqui para vocês, ela vai fazer um bolo e seguir a receita ali do bolo. O que vai acontecer com essa receita do bolo que ela está seguindo? O hiperativo impulsivo, às vezes, vai pôr rápido. A pessoa desatenta, ou criança, ou adolescente, com predominância na desatenção, ela bota o ovo, aí de repente quebrou o ovo e pôs na vasilha. Ela esquece se colocou o ovo. Peraí, eu coloquei o ovo ali mesmo? Não sei se eu coloquei. Será que eu coloquei já os 3 ovos? Ou eu coloquei só 2? Então, são pessoas que as instruções, por mais que sejam claras ali para elas não conseguem. Você dá uma tarefa no quadro para a criança, né? Pinte de azul somente os quadrados e de vermelho somente os círculos. Ela vai ter dificuldade ela vai pintar um quadrado, depois ela volta, o que é mesmo? Eu tenho que pintar que cor mesmo? E olha que ela já pintou o primeiro. E mesmo assim, ela se pergunta, não, será? E de repente ela esquece o que ela tá fazendo e, voa. Então, a criança, adolescente ou adulto com TDAH, com predominância na desatenção, funciona mais ou menos dessa forma. Não gosta de se envolver em tarefas que demandam muito tempo. Tarefas longas que você fizer para crianças com predominância na desatenção, que for muito longas, gente, se você faz às vezes um desenho muito grande para ela pintar, já quebrou o processo. Ela não vai pintar, ela vai pintar metade, deixar a outra metade sem pintar. Ou então ela vai pintar o que ela mais gostar no desenho e vai deixar o resto sem pintar. Aí entra, né, a insistência do professor e aí ela voa e não vai fazer aquilo que você está pedindo. Então, crianças com predominâncias na desatenção, a gente precisa de tarefas curtas. Você dá um texto longo demais para essa criatura ler, ela vai ler o texto à metade. E olhe lá se chegar na metade. Quando é aqueles textões grandes lá, frente, verso, se perdeu. Não tenta dar uma compreensão de um texto para uma criança com predominância na desatenção, um texto grande, para ela fazer uma compreensão textual com perguntas que ela tenha que voltar no texto, porque ela vai se perder. Ela não vai conseguir. Por quê? Porque ela tem problemas nessas funções memórias de trabalho. Você tem que começar por aquilo que é fácil. E começar com tarefas que não exigem tantos erros. Tem professores que às vezes colocam algumas questões na prova, já sabendo que aquela criança vai errar a questão. Em que isso ajuda? O professor é o que mais conhece a criança. Ele já sabe que ela vai errar a questão. Ainda coloca a questão proposital? Essa ajuda serviu para aprender o quê? Então, para o TDAH, nós não trabalhamos com erro. Nós trabalhamos com acertos. A gente começa por aquilo que é mais fácil para a criança, tanto no hiperativo impulsivo quanto no desatento. A gente começa com atividades que você sabe que a criança vai conseguir fazer, para que ela vá ganhando encorajamento para fazer as próximas quando você for apertando o ciclo. Porque precisa apertar? Precisa apertar. Mas como que eu vou direto para o aperto se eu sei que ela não dá conta? Se eu já sei que não é isso que ela vai dar conta? Então eu não estou ajudando. Eu estou fazendo o contrário. Então, vamos ficar atentos a estes textos que a gente dá aí para as nossas crianças, né, professores,
até mesmo em casa para crianças ler. Comece com livros infantis que a criança vá ler, mas que seja fácil para essa criança ler. Não vá começar aí com livros infantis que tenham textos enormes, que as folhas sejam cheias de coisas. Por quê? Porque ele não vai dar conta. Você vai estar ajudando em quê? Você já sabe que a sua criança tem dificuldade para ler. Aí você compra um livro lá forte na leitura. Que ajuda é essa? Então, tem que ler? Sim. Ele já sabe ler frases. Já sabe ler frases? Começamos com livro por frases. Ah, Kelly, ele não sabe ler nada. Então, começamos com um livro só com figuras. Existem muitos livros que são só figuras. E a criança cria a própria história, depois desenha a própria história e depois transcreve aquela história. Percebe que isso é uma sequência? Para as crianças com TDAH, tudo que você for ensinar precisa ter uma sequência. É sequencializado, porque senão não vai resolver. E a autorregulação dessas crianças vem pelo próprio corpo. Sentiu que a criança tá pulando, gritando, não senta, não para, não tá te escutando. Parei a aula, parei meu conteúdo agora, nesse momento. Vamos lá, todo mundo de pé na cadeira. Todo mundo de pé na cadeira não, né? Fica em pé do lado da cadeira ou em frente à cadeira aí. Todo mundo de pé na sala de aula. Cada um vai dar 3 pulinhos. Vamos lá, 3 pulinhos. Todos os alunos da sala dê 3 pulinhos. Pra gente incluir todos, né? Até mesmo que serve para aqueles que estão mais monótonos ali acordar. 3 pulinhos. Deu 3 pulinhos? Então vamos fazer 3 sequências de 3. Cada um vai fazer 3 sequências de 3. Pulei 3, mais 3, mais 3. Quanto que deu? 9. Uhul! Muito bem, gente. Agora vamos sentar, porque a aula vai continuar. Então, as crianças com TDAH são crianças que trabalham através dos 5 sentidos. Então, ela precisa ver, ela precisa ouvir, ela precisa sentir, tá atual ali. E nós precisamos jogar adrenalina para o cérebro dela, para as funções executivas, para a memória de trabalho, para dizer, tem alguém aqui falando com você e agora é hora de se acalmar. Mas a gente faz isso quando nós trabalhamos o nosso próprio corpo. É por isso que Daniel Siegel é um cientista que eu amo de paixão e ele diz o seguinte: não existe outra forma de aprendizagem se não for através do próprio corpo humano. Se a criança não se reconhece no seu corpo, ou o adolescente não reconhece, ou até mesmo os adultos não se reconhecem no seu próprio corpo, não conseguem perceber as agitações no seu corpo, como que uma pessoa vai aprender, gente? Se você tá acelerada demais, com nó na garganta, com o peito abafado aqui, o negócio quase explodindo, e você tem que entrar numa sala de aula e dar uma aula, me conta aí, como é que você acha que vai sair a sua aula? E mesmo assim você dá essa aula. Por quê? Porque você auto se regula. Agora o TDAH, se ele estiver sentindo isso, você acha que ele vai aguentar entrar para a sala de aula e assistir essa aula? Se for uma professora com TDAH, você acha que ela vai aguentar entrar para a sala de aula e dar essa aula normal? Sem dar uns gritos, sem dar uns berros lá dentro? Não vai, nunca. Por quê? Porque ela não se controla. Quando ela vê, ela já gritou, cala a boca, senta aí, eu tô falando. Então não vai dar certo. Primeiro eu preciso me autorregular, para depois eu fazer aquilo que eu tenho que fazer. Poderia ter uma tia Kelly assim em cada sala de aula. Obrigada, Diane, você é demais. Beijo. Então, assim, o desatento, gente, ele distrai fácil com os estímulos que ele vê. Se ele entra numa sala muito enfeitada, o que você acha que vai acontecer com ele? Distraiu. Na hora que a professora tá ali explicando a equação de primeiro grau, ele tá lá no desenho da parede assim, ó, olhando, percebendo o que tem ali, aquela flor, quantas pétalas ela tem. Percebe? Então, voou.
Então, eu tô dando uma aula de equação do primeiro grau de matemática. Eu percebi que o aluno tá voando ali lá pra parede, lá pro Japão, afora, comendo macarrão, yakisoba, e ele dando equação de primeiro grau. Onde isso resulta? Então, percebeu que tá assim? Parte pro corpo. Vamos lá, todo mundo fazendo respiração de 3 tempos. 2, 3. Soltou. Outra respiração de 3 tempos. Vamos lá, gente. Agora levanta, estica o braço. Vai pro lado, vai pro outro. Pega lá embaixo na perna. Pegou? Vamos fazer yoga dos animais. Dentro da sala de aula. Vocês gostam de yoga dos animais, gente? Alguém já fez aqui yoga dos animais? Dentro da sala de aula com os alunos? Eu faço isso até na turma de pedagogia lá da UEG. Funciona demais, dá conta. Quem tiver alguma dúvida, entra lá no YouTube e coloca assim, ó, yoga dos animais. Quem tem filho muito agitado ou hiperativo em casa, funciona demais a yoga dos animais, tá? Coloca no YouTube, yoga dos animais. E aí você vai ver o tanto que é bom. Primeiro você testa fazer você mesmo, depois você faz com seus filhos, depois você faz na sala de aula, depois você faz com a sua turma de professores na escola. É muito bom, é muito bacana, né? Com o tipo desatento, eles demoram mais para dar uma resposta para você. Vamos supor ali que você está perguntando sobre uma tarefa, e você quer que a criança responda, ixi, ela vai ser lenta, viu? Vai ser lenta na resposta que você quer naquele momento. E de repente ela esquece o que você perguntou. Ela esquece até o que estava fazendo. E aí você vai ver, a criança não fez nada. Então, sabe aquela criança que não dá trabalho? Que senta lá no fundo da sala de aula? E que você pensa assim, não, essa criança não tem nada, porque ela não dá um trabalho. Quando você chega para ver o material dela, ela também não tem nada no caderno. Já pegou um aluno assim? Ela não tem nada, tá tudo em branco. Aí você pensa que ela estava te ouvindo, você pensa que ela estava fazendo tudo, porque ela tá quietinha, tá caladinha, tá lá no cantinho dela, assim, tranquila, né? Mas ela não está fazendo, porque ela precisa de comandos direto, olho no olho, para ela fazer, de preferência no olho esquerdo, para que ela faça, olhando no olho esquerdo para que ela faça. Por que isso, gente? Porque nós sabemos que o nosso cérebro tem visão cruzada. Então, eu olho para o esquerdo para atingir o lado direito do cérebro. Eu olho no meu olho direito para eu atingir o meu lado esquerdo do cérebro. Então, se eu tenho visão cruzada e eu preciso que ela atenda às minhas ordens, aquilo que eu tô querendo que ela faça, então por isso que eu tenho que olhar no olho esquerdo para atingir o direito do cérebro. Porque é aqui do lado direito que fica esses momentos que eu preciso que a criança me escute e faça aquilo que eu estou pedindo, porque é um conteúdo didático de dentro da sala de aula, eu preciso cumprir. Então, a gente precisa, enquanto profissionais dessas crianças, desenvolver essas técnicas. E é isso que eu falo e faço em todos os meus cursos que eu venho ministrando, né? E dentro das aulas da UEG, com as turmas de pedagogia, na minha disciplina de educação especial e inclusão que eu tenho lá também. Então, é preciso entender como lidar, porque teoria, você pega um livro e você lê. É muito fácil resolver esse problema da teoria. Mas e a prática? Quando eu tenho esse aluno na minha frente, na minha sala de aula, o que eu vou fazer? Porque eu tenho mais alunos, eu não tenho só ele. Eu tenho que lidar com mais. Então, que atividades eu posso fazer que englobem todos? E é isso que eu hoje deixo nessa live para vocês. Yoga dos animais dá para fazer com todos. Andar devagar, vamos lá, na sala de aula, ó, um passo na frente do outro. Eu controlo o hiperativo impulsivo. Agora vamos dar corridinha no mesmo lugar, vamos lá. Corre no mesmo lugar, no mesmo lugar. O hiperativo impulsivo vai querer sair do lugar para correr. Você vai falar, não, opa, peraí, é no mesmo lugar. O desatento não vai querer nem correr, nem levantar a bunda da cadeira. Mas você fala, vamos, levanta, é uma atividade agora de exercício. E quem é que não gosta de fazer uma atividade de exercício com o próprio corpo? Gente, me conta aqui. Vocês que já são adultos que estão aqui me escutando, vocês gostam ou não quando vocês vão para uma palestra, escutar alguém ou numa aula de alguma pós ou de algum curso ou até mesmo de mestrado aí que vocês estejam fazendo?
Vocês gostam ou não quando a pessoa coloca vocês para levantar da cadeira? Me conta. Gostam ou não gostam? A Keila diz aqui, já tive uma aluna assim mesmo. Que bom, Keila, que a gente está contando aqui realidades, né? Realidade sua, realidade minha. Por quê? Porque eu também já fui para a sala de aula, eu já estive, já trabalhei na educação infantil dentro da sala de aula, já trabalhei no Fundamental 1 dentro da sala de aula, no 2, no ensino médio e agora na faculdade, retornei de novo para lá. Então, a gente sabe como funciona a realidade de dentro da sala de aula. Então, percebe? Existem pessoas que a gente precisa encontrar um único exercício para mover um todo. Então, quando a gente está numa palestra, numa aula, né, que a gente vai fazer isso é maravilhoso, gente. Então, rotina, tem que ter rotina, gente, se oriente pela rotina. Diminua tanta informação assim dentro da sala de aula. Não é que não vai ter nada, pode ter sim algumas coisas. Pode ter alguma coisa que seja foco. Me manda levantar, fico triste. Ah, tá vendo, Keila? Por isso que a gente vai descobrindo que alunos que a gente tem, né? E aí é por isso que precisa te forçar a levantar. Porque senão você vai ser uma pessoa que vai ficar, às vezes, procrastinando. Sabe fazer muitas coisas maravilhosamente bem, mas que às vezes procrastina, porque não quer sair, quer ficar ali no mesmo lugarzinho, né? Então, essa rotina é realmente a yoga dos animais. E uma coisa, gente, nós precisamos entrar no mundo da criança, entrar no mundo do adolescente, até mesmo do adulto, para quem é professor de adulto, né? Para trazê-lo para o nosso. Não existe eu dar uma aula só no meu mundo. Eu preciso saber como a criança se sente ali naquele momento. Tanto faz a criança com TDAH ou não. Aquilo está funcionando para ela? Será que está havendo aprendizado? Não é ela entrar no meu mundo, da minha didática, do meu conteúdo. Porque ela não vai saber. Então é mais fácil eu que já sei o mundo dela, eu que já passei, porque eu também já fui criança um dia, entrar no dela. Entende a logística do que alguns professores fazem e querem, às vezes? Eles querem que a criança vá para o mundo deles. E a criança não conhece o mundo deles para saber o caminho. Ela é apenas a criança. É apenas o adolescente. Mas eu sim, enquanto adulto, já passei por esse mundo da criança, já passei por esse mundo da adolescência, então eu tenho que sim voltar a entrar no mundo da criança e do adolescente para trazê-lo para aquilo que eu estou querendo que ele faça para mim. E o tipo combinado, Kellen, como que funciona? É quando a criança tem os dois. Esse que eu já expliquei da impulsividade e essa que eu já expliquei do tipo desatento. Então, a criança do tipo combinado ou misto no TDAH, ela vai ter os dois. Ela vai ter uma desatenção, uma predominância forte na desatenção e vai ter também uma predominância forte na hiperatividade. Não vai te ouvir, não vai fazer, vai parar tudo que começa, o caderno às vezes vai ficar em branco e também vai correr, vai pular, vai saltar, vai sair o tempo todo da sala. E aí eu preciso entender qual e com quem eu estou lidando, quem é a pessoa com a qual eu estou lidando no momento. Qual desses 3 tipos para eu poder fazer o meu PEI, que é o Planejamento Educacional Individualizado, mais tranquilo, com uma dinâmica mais humilde e com amorosidade, porque todo professor ele precisa ser gentil e firme, assim como os pais. Gentileza e firmeza. Eu deixo aqui hoje essas 2 palavras para vocês, né? Então, nós não precisamos ser sem educação, nós não precisamos agir no grito, nós não precisamos agir na raiva, tá? Às vezes a gente vai sim sair do nosso lugar, mas eu preciso ser gentil com o outro e eu preciso ser firme.
Eu preciso encontrar uma forma de que essa criança faça aquilo que ela tem que fazer, porque faz parte do meu conteúdo. Vou adaptar isso o quanto que for preciso. É por isso que a BNCC, DCGO bate assim, ó, né, ferrado em cima das adaptações curriculares. Então eu tenho algo que me protege. Eu preciso fazer uma adaptação curricular para que a criança entenda animais vertebrados e invertebrados, por exemplo. Eu preciso encontrar uma forma. É por isso que eu, enquanto profissional, também trabalho muito com as supervisões para profissionais. E graças a Deus eu estou tendo muitos professores fazendo supervisões e muitos, mas muitos resultados assim, gente, que é do coração, que eu fico maravilhada com isso, né? Então, é isso, a minha entrega de conteúdo aqui para vocês hoje. Vou parar porque já deu 1 hora. Meu marido já abriu a porta ali para avisar que deu 1 hora, porque eu pedi ajuda para ele, né? Falei, a hora que deu 1 hora que eu estiver falando, você me avisa, porque senão passa demais. Nossa, que tudo, Kellen. Sua live seria tudo de bom. Cada escola ter uma palestra sua. Parabéns, Kellen. Obrigada, gente. Eu estou aqui, estou à disposição. Quem me conhece sabe que eu tenho projeto junto às escolas, né? Tenho projeto também de supervisão para professores, onde a gente estuda o caso detalhado, planeja aulas, faz adaptações juntos e fazemos isso tudo pelo meio online. Então eu tenho muitas pessoas de São Paulo que a gente faz, que é tudo online, que super funciona. Então assim, gente, vocês são profissionais incríveis, incríveis. Deus não colocou você aonde Ele colocou sem propósito. Se você tá onde você está hoje, na sua sala de aula, no seu trabalho, onde você está, ou se você está somente em casa, é porque o seu filho precisa de você onde você está. A sua criança, o seu aluno, ele precisa de você onde você está. Entendeu? E você vai agir com o propósito que Deus te deu na sua vida. Eu acredito nisso, eu acredito nos professores, eu acredito nessa força que vem do ato de ensinar, de transferir conteúdo. Por isso que eu nunca saí da minha profissão, né? Sou psicopedagoga clínica há 17 anos, por coração, mas também estou sempre na sala de aula. Eu dou uma voltinha lá, uma voltinha cá, que ela está na sala de aula. Então é nisso que eu acredito, tá bom? Do fundo do meu coração mesmo, obrigada a todos vocês. Depois, quem fizer a atividade de algumas dicas que eu passei aqui hoje, tira foto, posta lá no Instagram e me marca. Eu quero ver vocês fazendo, hein, gente? Principalmente o yoga dos animais lá. Vai ser bacana. Obrigada, Darlene. Obrigada, gente, de coração mesmo, tá bom? Obrigada a todos vocês. Vi que tem mãezinhas minhas aqui também do consultório. Obrigada de coração, gente. Que Deus proteja vocês e que nós saibamos todos os dias da nossa vida compreender um pouco mais aqueles que são diferentes de nós. Porque afinal a inclusão não é feita pela igualdade, ela é feita pela aceitação das diferenças, né? Ela é feita por essa amorosidade onde nós trabalhamos a equidade, e é essa palavra que deve mover a inclusão, a equidade. Quando nós sabermos o real valor disso, as coisas vão mudar mais. Beijo, obrigada, Alessandra. Tchau, tchau, gente. Vou pôr a live gravada lá no canal do YouTube. Depois, se vocês quiserem compartilhar com alguém, aproveita para enviar essa live para um monte de gente que vocês acharem que precisa, tá? Vou botar ela salva lá no canal do YouTube. Beijo, tchau, tchau e até a próxima.